Será que existe muita diferença entre um notebook que custa por volta de R$ 2.500, R$ 2.700, por um notebook que vai custar R$ 5.000, R$ 5.500? Esse é o vídeo de hoje, saber a diferença de preço. Será que realmente vale a pena? O que muda? Notebook Asus, notebook com o mesmo processador, mesma memória, notebook Dell, notebook com o mesmo processador, com a mesma memória. Aqui temos alguns detalhes referente à câmera, referente a teclado, tela. Bora ver se isso tem diferença. Galera, seja muito bem-vindo ao Seu Celular Online, eu sou o Wellington Ribeiro. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Olha só, notebook barato, mais ou menos, né? Notebook com preço mais em conta e notebook mais caro. Qual que é a real diferença? Olha só, começando aqui nosso carregador, olha só o carregador. Olha só o carregador do nosso notebook Dell. Olha para isso, galera. Esse carregador ele é gigantão. Olha só a diferença do carregador. E aí, o que muda para ter um carregador tão grande, para ter um carregador tão pequeno? Bora ver tudo no detalhe com vocês aqui. Diferença de um notebook que custa R$ 2.500 para um notebook que custa R$ 5.000. Bora lá. Notebook lado a lado, esse traz o nosso AMD Ryzen 5 e olha só, primeiro detalhe, placa dedicada à nossa GeForce RTX 3050. Esse modelo aqui traz sim o nosso AMD Ryzen 5 e ele traz uma placa gráfica integrada. O que isso muda na hora de jogar, na hora de você fazer edição, na hora de você trabalhar com um projeto grande? Isso muda muito. Olha só esse teclado, esse é o teclado do nosso notebook de R$ 2.500, um pouco mais, um pouco menos. No detalhe para vocês, olha só, é um teclado baixinho, um teclado muito bom de se trabalhar, por sinal, teclado dedicado. E olha só, esse teclado, dá uma olhada, teclado retroiluminado. Então, se você compra um notebook nesse valor, notebook de R$ 2.500, talvez um pouco mais barato, talvez um pouco mais caro, até R$ 3.000, ele não vai trazer o teclado retroiluminado em comparação a esse notebook aqui. Outra coisa que a gente pode destacar, olha só o peso desse cara, aproximadamente 1,5 kg, 1,5 kg. Esse é o nosso notebook de R$ 2.500, então um notebook mais leve, mais compacto. Se você optar por um notebook desse daqui, olha só o peso desse cara, galera. Claro que vocês não vão conseguir identificar, mas ele é muito pesado. Notebook extremamente pesado, então para carregar na mochila no dia a dia, já é um notebook que para você talvez não vai ser legal carregar no dia a dia não. Em termos de portas e conexões, a gente pode observar esse detalhe aqui também. E olha só, bora ver se eu consigo abrir esses carinhas somente com uma das mãos. Detalhe interessante aqui, olha só. Não consigo abrir somente com uma das mãos, dobradiça desse carinha que é bem reforçada. Então é um detalhe interessante, abrindo somente com uma das mãos aqui, é um detalhe interessante, quando você for adquirir um equipamento, tome muito cuidado ao abrir ele, sempre abra no meio, utilize as duas mãos. Dobradiças são bem sensíveis, elas acabam se danificando. Um notebook já com preço maior, olha só, eu consigo simplesmente abrir ele somente com uma das mãos. Ele tem esse benefício de abrir somente com uma das mãos. Inclusive tem a opção também de ligar automaticamente. Esse modelo aqui não tem. Em termos de memória, se a gente for na tecla de atalho aqui, Ctrl Shift S, que vocês já vão ver as configurações desse carinha, que eu quero destacar o desempenho dele. Clicando aqui, já vou encher a tela para vocês na questão de desempenho. Tecla de atalho para vocês aqui, Alt e mais a barra de espaço, X enche a tela. Novamente aqui, teclinha de atalho, Ctrl Shift S, tela cheia para vocês, Alt mais a barra de espaço. Vou encher a tela para vocês aqui, mascou aqui, não funcionou não. Deixa eu habilitar minha janela aqui no desempenho, Alt barra X, tela cheia. Sempre a gente começa aqui com o nosso CPU, galera. O CPU é o nosso processador. O processador desse carinha que é um processador mais novo, tá? Esse é o AMD Ryzen 5 7521. Esse é o modelo AMD Ryzen 5600H. Final H, final U. Se liga nessa diferença. Notebook com final H tem finalidade de desempenho para jogos. Ele vai ser um notebook muito mais rápido. Esse aqui tem economia, ele é voltado para economia de energia. Tanto que se você pegar a bateria dele, você vai observar, clicando aqui, ele está com 58% de bateria. A autonomia média desse cara está dando 6 horas. Em média vai dar 4 horas até 5 horas, tá? Eu pegando esse carinha aqui, que ele já está com, olha só, ele está com 89% de bateria. Outra diferença aqui é incrível, tá, galera? Então, ele tá com 89% de bateria, tá me dando autonomia de 2 horas e 28. Ele tá com autonomia de 58% e tá com autonomia de 6 horas e 59. Então, em termos de bateria, o notebook mais compacto, o notebook mais em conta, ele tem autonomia melhor de bateria se comparado com o notebook desse daqui. Esse notebook é ideal para usar aqui na nossa fonte de alimentação. Eu uso a maior parte do tempo dele na tomada. E olha só, o carregador dele são 180 watts, para carregar essa bateria. E olha só esse carinha aqui,
olha o carregador dele. Esse aqui é só 45 watts. É praticamente 3 vezes mais. A gente tem um carregador de 180, outro carregador de 45. A gente já falou do teclado, a gente também falou da nossa bateria, mas outra coisa interessante que a gente pode destacar aqui é a questão, talvez não tenha interessante, mas o touchpad é um touchpad comum, touchpad bacaninha aqui, toques de precisão do próprio Windows, ambos têm. E olha só, acabamento. A questão do acabamento, esse acabamento aqui ele é inferior, é um plástico mais fininho, até mesmo para ser um notebook mais leve. Esse aqui é um notebook com a melhor construção. De construção aqui, o plástico dele é um pouco mais, ele tem um acabamento melhor. Outro destaque também, a gente tem aqui essa tela eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai destacar também. Olha só, ambas as telas, ela tem um tamanho de 15.6. Abrindo aqui, olha só, botãozinho direito na nossa área de trabalho. Se você abrir com o botão direito e você pedir para mostrar aqui mais opções, configurações de exibição, e se você abrir essa opção aqui, que seria a opção aqui embaixo de exibição avançada, você vai observar que é uma tela com resolução em HD, Full HD na verdade, 8 bits 60 Hz. Se você parte para o nosso notebook aqui, para o próximo notebook, que é o nosso notebook Dell, também botãozinho direito aqui. Se a gente vier nessa opção aqui, configurações de exibição, você vai observar aqui novamente na exibição avançada. Essa tela já é uma tela de 120 Hz, também uma tela com 8 bits, uma tela com resolução também em Full HD. Então, a diferença, vocês estão notando aqui também a diferença da tonalidade de cores da tela? Painel aqui TN, é um painel bem legal, e esse daqui é um painel IPS. Conexão, ele traz uma conexão USB e um LED de notificação, aqui do lado esquerdo do equipamento. O notebook, que vai custar um pouquinho mais caro, olha só, ele tem uma conexão de Ethernet e também entrada para fone e microfone, e aqui ele tem uma área de dissipação de calor na lateral. Do outro lado do notebook, que sai um pouco mais em conta, você pode observar que ele traz aqui, olha só, entrada HDMI, ele traz uma entrada USB, entrada tipo C, essa entrada que ela não consegue carregar, ele também não consegue dar vídeo. Então, diferença aqui também. Do outro lado, fazendo um comparativo aqui das nossas portas e conexões, notebook bem pesado aqui, ele traz aqui mais 2 portas USB. Só isso? Não, olha só, olha que diferente. Vou mostrar para vocês aqui que o resto das conexões estão na parte de trás. Ele traz um USB tipo C, mais um USB, cabo HDMI e também as nossas áreas de dissipação de calor. Parte de baixo do nosso equipamento, olha só, a área de dissipação do calor do notebook, que é bem pesado, está nessa parte de baixo. Ele precisa realmente de uma dissipação de calor melhor. Então, realmente, olha só, o notebook tem um perfil muito reforçado, tá, galera? Isso aqui não afunda, você pode fazer força, você está carregando mochila, né? Ele não afunda com tanta facilidade. Esse notebook aqui, olha só, deixa eu mostrar para vocês, ele já vai afundar com mais facilidade. E questão da área de dissipação de calor na parte de trás do nosso notebook, tá aqui, ó, área de dissipação de calor, é uma área de dissipação de calor um pouco mais simples, porque ele não vai esquentar tanto. Vou apertar aqui no nosso teclado Alt Tab para a gente voltar a falar das nossas exibições aqui. Esse detalhe aqui interessante, em termos de configuração também, notebook mais básico. Enchendo a tela novamente para vocês. Memória, galera, isso aqui é legal demais, olha só. Memória 8 GB, memória aqui com a velocidade 5500, 2 de 2. Essa memória aqui é LPDDR5, a memória mais nova, porém, notebook, mais uma vez, R$ 2.500, R$ 2.700, notebook mais em conta, ele não dá a opção de expandir a memória. Se eu volto aqui no nosso outro notebook, deixa eu fechar essa telinha aqui com vocês também, Alt Tab aqui, eu venho aqui em memória. Espantem, galera, são 32 GB de memória RAM, isso aqui são DDR4, velocidade 3.200, velocidade 5.500. Só que o detalhe, 2 de 2, esse notebook, igual eu falei com vocês, ele veio com 8 GB de memória, mas eu expandi a memória dele, agora ele tem 32 GB. Não tem jeito de expandir memória, notebook com preço mais em conta, alguns modelos sim. Esse modelo me deu a opção de chegar até 32 GB. Se eu não me engano, acho que ele consegue chegar até 64 GB. Questão de armazenamento, esse carinha já trouxe aqui o nosso armazenamento de 512 e esse carinha aqui também trouxe um armazenamento de 512 da Skyhynix, notebook bem legal. Só que ele também me deu a opção de colocar uma segunda unidade, uma unidade de 1 TB. Ele não me dá a opção de colocar mais uma unidade. Questão do nosso Wi-Fi, para você conectar muito mais rápido, Wi-Fi 6 e o Wi-Fi desse carinha aqui, olha só,
ele está trazendo o Wi-Fi 5 notebook, que traz um Wi-Fi inferior. Em questão da nossa GPU, ela traz uma GPU integrada, um notebook para uso doméstico, tá? Nossa AMD Radeon. E aqui a gente tem a nossa GPU, que é a nossa GPU dedicada, nossa placa de vídeo RTX 3050, uma placa de vídeo muito boa para você usar no dia a dia. E ele traz também a nossa GPU integrada, aqui também a nossa AMD Radeon, a Vega 7. Então, diferenças. Não consigo expandir memória, consigo expandir memória. Consigo colocar mais uma unidade? Não. 2 unidades, 1 unidade. Diferença aqui que faz uma diferença ao longo do tempo. Todo notebook que você comprar, você tem que ter um notebook que dure no mínimo 5 anos. Então, a opção de upgrade é bem interessante quando você tem a opção de fazer essas atualizações em termos de memória, em termos de HD, isso é bem legal. Qualidade aqui da nossa tela, a tela já está rolando um videozinho aqui, tecla F você consegue encher a tela, tecla F a gente vai encher a nossa tela, e olha só, a diferença de um painel TN para um painel IPS. Esse é um painel TN, esse é um painel IPS. Só que você já consegue ver a diferença das cores. Olha só o vermelho como está muito mais vivo do que esse painel de cá que traz um painel TN. Então você vai mudando o ângulo de visão. Se você mover a tela, ficou branco. Se você mover a tela, olha só, continua vermelho. Mesma posição da nossa tela aqui. E olha só. Tá vermelhinho, então é a diferença de um painel TN para um painel IPS. Essas são diferenças notáveis no uso do dia a dia. Então, notebook mais em conta também traz um painel inferior. Lembrando que essa tela é de 60 Hz, essa tela é de 120 Hz. E a qualidade do som, galera, olha só. Vou encher a tela para vocês aqui com a nossa tecla F. Tecla F é para você encher a tela. E agora eu vou dar um play. Abaixa um pouco o som aqui para a gente ouvir gradativamente. Pausei, som muito bom. Deixa eu ver aqui se tá baixinho aqui. Qualidade do som. Qualidade do som já não é uma aposta para esse notebook. A qualidade do som desse notebook vai ser uma qualidade bem melhor quando comparado com o de cá. Questão da webcam, será que muda também? Bora ver a webcam se tem diferença? Olha só, galera, a gente tem aqui 2 espaços no mesmo espaço. Olha só a qualidade dessa webcam e olha só a qualidade da nossa webcam lá. A diferença, ela é bem interessante de a gente observar, que essa webcam aqui, incrivelmente, ela está com uma qualidade melhor que a nossa webcam desse notebook. Então não significa que se o computador for mais caro, que a webcam dele vai ser melhor, tá? Então, para vocês aí, webcam granula um pouco, então qualidade da webcam para o notebook mais em conta, ela tá saindo melhor. A gente viu aqui a questão da nossa webcam, todos dois, olha só, são notebooks bem rápidos, apesar de a diferença de memória, a diferença do processador CH, do processador C final U, é um notebook que atende bem legal, o teclado é bom, mas é um teclado mais molinho, tá? Diferença de alguns modelos, tá? Esse aqui é um teclado mais resistente, então acabamento faz uma diferença também no uso. Mas para carregar na mochila, galera, para levar para o dia a dia vai ser esse. Claro que você pode levar o daqui também, mas é um notebook muito mais pesado. Bora concluir aqui para a gente ver no detalhe tudo que a gente falou e as opiniões aqui. Ai, e aí, qual que desses que você levaria para casa? Notebook com R$2.500, R$2.700 ou notebook de R$5.000, R$5.500? É óbvio, né, galera? Depende qual é o seu objetivo, qual é a finalidade, o que você pretende com o notebook. Esse aqui é o notebook que eu indiquei para vocês, é o notebook Asus, esse modelo está trazendo o nosso AMD Ryzen. Olha só, o que é legal nele? Notebook super leve, notebook compacto, notebook bem menor. Olha só, vou colocar eles aqui, notebook bem menor. Olha só, nessa posição você está vendo o nosso gigantão Dell pesadão. Mas olha para isso aqui agora, olha só. Olha só a diferença no tamanho. Vou colocar bem do lado assim, ó. Olha só a diferença do tamanho. Notebook muito mais compacto, notebook muito mais leve quando comparado com esse modelo que é o modelo gamer. Notebook voltado aí para jogos, notebook voltado para trabalho, notebook voltado para edição. Asus VivoBook, notebook Acer Aspire, notebook Dell Inspiron, esse é o Dell G15, notebook Dell Inspiron, o nosso notebook também Lenovo IdeaPad, tudo vai ser nessa pegada aqui. Notebook mais leve, notebook mais compacto, painel sempre vai ser um painel TN, teclado sem retroiluminação, então foquem. Sem retroiluminação,
painel TN, não é um painel IPS. Em termos de portas e conexões, é limitado quando comparado com o de cá, em termos de taxa de transferência. Eu não mostrei para vocês, mas eu vou mostrar um print da tela aqui. Velocidade desse HD aqui ela é muito inferior com esse HD de cá, que na verdade é um SSD M2. Olha só, esse notebook, por exemplo, ele não vai abrir em 180 graus, como abre o de cá. Ele tem um teclado retroiluminado, touchpad é a mesma coisa, webcam também ali, pau a pau, mais ou menos a mesma coisa. Diferença, placa de vídeo dedicada, uma placa de vídeo para jogo, mais portas, mais conexões para você utilizar aí no dia a dia. Uma tela disparada, uma tela com uma qualidade bem melhor, mas em contrapartida um notebook muito pesado, um notebook assim, que oferece a opção de expansão de memória. Coloquei 32 GB nesse computador, eu acredito que eu consigo chegar até 64 GB, já vi algumas análises aí. Notebook que tem essa opção de colocar 2 unidades de armazenamento, então eu tenho um armazenamento de 512 mais um armazenamento de 1 TB. Acho que eu consigo chegar aqui também a 2 TB. Esse notebook aqui, ele tem a memória soldada LPDDR5, é uma memória mais rápida, porém eu não consigo expandir a memória. Comprou com 8 GB, vai ficar com 8 GB. Outro detalhe que você tem que observar quando você compra um notebook, como eu disse, compre um notebook que te atenda durante 5 anos. Então, com 8 GB de memória vai te atender, mas não tem opção de expansão de memória e o armazenamento também ele só tem slot para um disco de armazenamento, um disco M2. Esse é o Asus VivoBook Go. A gente tem o Asus VivoBook, notebook excelente, que a gente tem vídeo dele do canal. Inclusive, falando desse notebook, vou deixar o link do Asus VivoBook Go, do Dell G15, do Dell Inspiron, notebook que eu recomendo para vocês, qualidade incrível. É isso, galera, a gente testou câmera, testou bateria, testou teclado, testou qualidade da tela, testou aqui, viu as portas e conexões. Tudo isso é importante na hora de você adquirir o seu notebook pela primeira vez, ou seja, o seu segundo notebook ou terceiro. Foi muito bom ter você aqui no nosso Amo Ser Online. Se você ainda não é inscrito, bora se inscrever, bora deixar o seu like. E aí, qual que vale a pena? 2.500, 5.000 reais? Agora é com vocês. Comente, compartilhe. Abraço e valeu!